Combatentes do Canote da Guerra. É preciso fazer, uma comparação que eu chamo de inevitável entre o que está acontecendo na Ucrânia hoje e com a Alemanha nazista em 1944-45. A gente costuma dizer que em 1944 a Alemanha foi colocada contra a parede, ela começou a recuar, na França, na Rússia, os russos entraram na Polônia, os aliados ocidentais avançavam em direção à Holanda e à Bélgica e por aí vai. A situação da Alemanha ficou bastante difícil. Tem um livro muito bom, vou aconselhar aqui para vocês, é barato, vocês acham aí na estante virtual, chama-se Agonia da Alemanha, do George Blond. É muito bom esse livro, um livro excelente, tá? Vai mostrando como a Alemanha foi se deteriorando aí no final da Segunda Guerra Mundial. Mas por que a comparação é inevitável? Porque por volta de 44, o exército alemão ele já estava se desmilinguindo, Mas os alemães eles tinham uma habilidade muito grande de reconstruir as suas unidades. Então eles criaram uma coisa chamada Volksgrenadier, que seria mais ou menos um novo tipo de infantaria. Como é que isso era feito? Como a Luftwaffe estava perdendo as bases e a Kriegsmarine perdendo navio, sobrou muita gente, um pessoal ocioso. O que eles faziam? Pegavam esse pessoal e integravam em divisões. Não só isso, pegavam o pessoal que não tinha condições físicas aí também e colocava nessas divisões Volksgrenadier. Tinha uma unidade na frente ocidental, não me lembro bem em que cidade, mas era só gente com úlcera, gente com problema de estômago, impressionante. A unidade quase toda era formada por gente com problema de estômago. Foi a fase Volksgrenadier da Alemanha. Viria uma outra pior que eu vou falar daqui a pouco. A Ucrânia está entrando mais ou menos nessa fase. A gente está vendo aí o caso de mulheres, com idade avançada no front, há relatos de mulher grávida, a gente não sabe se é propaganda ou se não é, mas já há relatos de amputados lutando, a gente vê reportagens aí de amputados lutando. Então a Ucrânia, em definitiva, ela entrou na fase Volksgrenadier, tá? Então o que acontece? O exército ucraniano, que até meados do ano passado, até meados de 2022 era um exército excelente, ele foi perdendo quadros por bobagem, a maneira como ele foi, uma lida ineficiente, tem um manejo péssimo. Eu acho que o manejo do exército ucraniano foi um dos piores que eu já vi até hoje. Um exército excelente, diga-se de passagem, um exército em termos de capital humano, na minha opinião, é o melhor da Europa. Tá pau a pau com a Rússia. O resto não tem nem comparação. A Alemanha, a França, essas coisas aí não tem nem comparação com o exército ucraniano. Eu duvido que um francês lutasse com a bravura dos ucranianos, fora italianos, a Alemanha que hoje é um rebotalho de exército. Eu acho que a Ucrânia tinha o melhor exército da Europa, E através de uma série de ataques imbecilizados aí, a gente vê a defesa de Mariupol, de Bakhmut, esses ataques de Robotini e agora a defesa de Avdiivka também, que é uma insanidade, Deveriam ter retraído já há muito tempo. Isso aí foi destruindo um dos elementos mais importantes do exército, que é o pessoal preparado, o pessoal treinado. Eu falo sempre que o cerne, a coluna vertebral do exército são seus quadros, São os sargentos e oficiais que vão enquadrar a tropa, doutrinar a tropa, levar a tropa para o combate aí com competência, Competência e conhecimento. Isso ele já não tem mais. Então, o exército ucraniano, em definitivo, entrou na fase Volksgrenadier. Dali para frente vai piorar muito. Por quê? Porque a Alemanha, com essas unidades, ela já não conseguia mais segurar os aliados. É um fato. Nem na frente ocidental, muito menos na Rússia. As melhores unidades alemãs estavam lutando na Rússia em 1944. Essa é a realidade. Inclusive, muitas unidades Waffen-SS. Nesse ponto, eu preciso falar uma coisa importante para vocês, tá, gente? Waffen-SS são as unidades combatentes, Leibstandarte, Totenkopf, Hitlerjugend, Hohenstaufen, etc. E Allgemeine SS é o resto da SS, então inclusive a administração dos campos, etc. Não vamos confundir as coisas, tá? As Waffen-SS estavam entre os melhores combatentes da Segunda Guerra Mundial, eles eram fora de série. Todo mundo sabia que onde tinha unidade Waffen-SS, você teria problemas, Eu coloco sempre que duas unidades da SS, a Hitlerjugend e a Hohenstaufen, elas seguraram a Operação Market Garden, o lançamento de paraquedistas na Holanda, que ficou conhecido como a ponte longe demais. Já a primeira divisão da SS, Leibstandarte Adolf Hitler,
era o bombeiro da Alemanha, era enviado de Kursk a Itália, eles eram enviados a todas, a Hungria, todos os tipos de batalha, eles eram os bombeiros mesmo da Alemanha, os caras que apagavam o fogo aí, que seguravam efetivamente a frente quando era possível. Então eram unidades de elite, e essas unidades estavam todas, em sua maioria, no leste, elas só vinham para o oeste para descansar e se recompor, que foi o caso da 12ª e da 9ª lá em Arnhem. Um dia a gente vai falar, na Ponte Longe Demais, um dia a gente vai fazer um vídeo falando disso. Mas o que eu quero colocar para vocês, que é muito importante, é o seguinte: quando a Alemanha chegou nessa fase, ela já estava numa situação bastante depauperada, mas a coisa ia piorar, porque mais para frente eles precisaram montar as unidades Volkssturm. Aí era pior ainda. Por quê? O que era o Volkssturm? Eram garotos de menos de 16 anos de idade e homens de mais de 60. Então era o fim mesmo. A Volksgrenadier ainda tinha uniforme, postos, era enquadrada em batalhões, etc. A Volkssturm nem isso, tinha nem uniformes. Recebia uma abraçadeira, um Panzerfaust e vai lá segurar os tanques russos. E conseguiram alguma coisa, essa aqui é a verdade. Mas era o fim mesmo, era um grupo de voluntários. Se o Volksgrenadier já era mal treinado, mal preparado, mal enquadrado em grandes unidades, o Volkssturm era pior ainda, porque nem treinamento eles já tinham. Eles recebiam um mel de coruja ali e por aí vai. Porque quando foi se aproximando do final da guerra, a Alemanha já não tinha mais tempo, nem instalações, nem material para treinar o pessoal. Só para vocês terem uma base. Você precisava mais ou menos, para formar um piloto de caça, acho que são 60 toneladas de combustível. Em 44, a Alemanha só conseguia colocar 28 toneladas, é um fato, por piloto. Então o que acontece? Você tinha um cara que ele sabia o básico, ele sabia decolar, ele sabia pousar, ele fazia um circuito de tráfego, talvez umas manobras coordenadas aí, mas esse cara não tinha condição de fazer um combate, né, de operar em ala, em Schwarm, fazer um dogfight, o que quer que seja, todas essas outras manobras, porque não tinha combustível para isso. Esse cara ia para o on-job training, né, aprender em treinamento. Né? Se ele sobrevivesse, ótimo. Na maior parte dos casos, tinha resultados um tanto quanto ruins, se é que me entendem. Então é esse o ponto. A Ucrânia está hoje na fase Volksgrenadier, próxima parada Volkssturm, né? E se eles não conseguirem resolver isso com o Volkssturm, eles vão para o Gott da Merang mesmo, que é o Zelensky isolado, o Zelensky deposto, ou com uma valquíria da vida aí, ou perdendo as eleições, ou uma batalha final de um bunker, que é o cenário que eu duvido. Nós temos que lembrar uma coisa. Recentemente, um coronel que servia com o general Zalushny morreu num atentado à bomba. Né? O pessoal fala que ele estava brincando com granada lorota. Isso deve ter sido um atentado à bomba aí, ou outra coisa. E agora, um oficial ucraniano, um coronel, ele estaria envolvido aí na detonação do Nord Stream. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Alguém de dentro da Ucrânia deu esse cara para comprometer outra pessoa. E os serviços de inteligência ocidentais estão envolvidos nisso. Eles querem derrubar o Zelensky. A gente nota agora que existe uma certa intenção em derrubar o Zelensky, só que nós temos que olhar que na Ucrânia o sistema de poder, né, atuam diversos vetores, aí a gente não sabe qual é a resultante, nós não sabemos quem está apoiando o Zelensky no atual momento e quem não está mais. Eu lembro que o Igor Kolomoisky, que colocou ele no poder, né, sofreu aí uma série de perseguições. Então a gente não sabe como é que está hoje o arranjo dos vetores de poder na Ucrânia. A gente não sabe isso, porque também não é assim, né? Você chegar, vamos tirar o Zelensky, é meio complicado. Se houver um atentado, se matarem ele, criam um mártir. Então não dá. Então o que eu acho que vão fazer? O apodrecimento, o pourrissement progressivo do Volodymyr Zelensky, patrocinado pelo Ocidente. Esse é o cenário mais provável. Isso é o quadro que nós temos hoje, né? Meados aí de novembro de 2023. O que vai ser daqui para frente? Não sei. As notícias que saem na imprensa são cada vez mais contra o Zelensky, né? A gente vê que ele está sendo cada vez mais atacado. Não quer dizer, parece que há uma certa pressão para ele negociar a paz. Esse pessoal que fala em congelamento de conflito é bobagem, não acreditem nisso, é uma besteira, uma sandice muito grande, uma idiotíssima, é um atentado à inteligência do leitor, porque a Rússia não vai aceitar congelamento de conflito, e muito menos, eu duvido que eles aceitem colocar o que sobrou da Ucrânia, porque não vai sobrar muita coisa, na OTAN. Esse é o quadro que nós temos hoje, gente. Então, né, o pior possível, né, a Ucrânia já na fase Volksgrenadier, encaminhando tristemente, né, para a fase Volkssturm,
E o que vem, a fase Volksturm, já vou dizer para vocês, ela é curta. Se chegar nela é curta. E o que vem depois, né, é a debacle total.